Bom, cara, hoje análise de Atlético de Madrid versus Real Madrid, partida que terminou em 1 a 0 com um gol de Conor Gallagher. Sim, essa aqui foi uma partida um pouquinho polêmica, a gente vai falar sobre tudo isso. Será que rolou um famigerado Vardri em Julián Álvares? Eu vou conversar sobre esse assunto aqui porque é um assunto muito interessante da gente falar, tem questões aqui para se abordar sobre esse assunto. Foi uma partida que particularmente eu esperava o Real Madrid passando, enfim. Também vou falar sobre o caso de Vini Júnior aí, que ele perdeu o pênalti. Bom, pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, eu acho que esse é um jogo aqui interessante de se comentar, porque é um jogo que parece ser um espelho. Não só na formação, temos um 4-4-2 dos dois lados e abordagens extremamente parecidas taticamente falando. São dois treinadores muito parecidos, de níveis que não estão muito distantes não, ok? Eu acho que Simeone é um grandioso treinador, acho que o trabalho dele é muito bom mesmo no Atlético de Madrid. Quando você olha as proporções do elenco, né? Por exemplo, eu quero que vocês peguem e batam o olho nessas formações, no 4-4-2 dos dois lados, né? E vocês prestem atenção nos jogadores. Eu pergunto pra vocês, qual jogador do Atlético de Madrid é melhor que um jogador do Real Madrid na mesma posição? Eu acho que só tem uma posição aqui que eu poderia falar, né? Que é na lateral esquerda com Mendy. Eu acho que Llorente é um jogador melhor que Mendy no meu ponto de vista. Talvez um pouco na zaga, se você olhar, por exemplo, pra uma figura como o Lenormand, se ele fosse o zagueiro titular do jogo. Fica nesse pequeno detalhe. Então eu quero que vocês entendam que de um lado tem um time com jogadores que são melhores em todas as posições, com rodagem de elenco, com um elenco que tá muito acima do outro. Então o fato desse treinador conseguir ser competitivo, levar esse jogo pros pênaltis e fazer um trabalho tão bom, demonstra o quanto ele é incrível. E de fato, ele é um treinador que chegou muito perto de uma Champions já. Eu realmente tiro o chapéu pra ele, porque o elenco sempre foi pior do que o do adversário, sempre, não teve um momento que não foi. Ele sempre tirou bons resultados e tem sempre aquela questão da arbitragem, né? Que já é algo das antigas pra quem não sabe. Tem muita gente que fala, inclusive, que ele não ganhou um título de Champions ainda por causa da arbitragem, não necessariamente por causa dos resultados. O que impressiona bastante quando a gente olha para as estatísticas do jogo, né? Claramente o Real Madrid dominou a posse do jogo, mas isso não significou muita coisa. Por quê? Quando você olha para as estatísticas, a gente tem 62 contra 38% de posse e 1.42 de gols esperados pro Atlético e 1.15 pro Real Madrid. 17 finalizações pro Atlético contra 10 do Real Madrid. E foi basicamente o resumo do jogo, cara. O Atlético de Madrid, quando pegava na bola, era muito mais perigoso que o Real Madrid. Não é à toa, no começo do jogo já sai um golzinho ali com o Gallagher, que tava cumprindo uma função tática muito interessante ali no jogo, ele já consegue abrir o placar. Isso foi o resumo do jogo. No primeiro tempo tinha um volume de posse muito bom do Real Madrid, e assim que eles tentavam fazer alguma coisa, eles abriam espaço para tomar um contra-ataque letal, e aí vinha aquela jogada difícil de parar, que tinha que ser muito bem marcada e tudo mais. A gente tem algumas figuras da zaga do Real Madrid se destacando para marcar, e boas defesas também do lado de Courtois. O segundo tempo seguiu a mesma coisa, só que foi um pouco mais chato. Cada minuto que foi passando, inclusive, quando vai chegando na prorrogação, o jogo foi ficando cada vez mais chato. Já é um jogo chato de você ver, naturalmente, porque são dois times que não querem propor necessariamente a liderança do jogo. Eles não ligam de jogar com a posse da bola, eles jogam pra pegar no adversário, nas fraquezas dele, tentar abrir espaço a qualquer custo. A gente vê claramente que Ancelotti tem uma habilidade muito grande ali em lidar com retrancas, né? Ele lidou muito bem nesse jogo, taticamente falando. A falha, eu diria que foi mais dos jogadores dele do que necessariamente dele hoje, e de fato a gente tem um destaque muito grande aí em vários jogadores, mas outros que saíram muito abaixo. Do lado do Atlético de Madrid, a gente tem um coletivo que é mais poderoso. Coletivamente, o Atlético de Madrid, pra mim, ele é um time melhor, porque eles sabem que eles não são melhores individualmente, então eles entendem que cada um tem que fazer a sua parte. E foi exatamente o que a gente vê no jogo de hoje, uma dedicação extrema, defensiva, criativa dos jogadores, de se achar em campo. Eu dou um destaque aqui, uma ênfase a Gallagher, cara. Não só pelo gol, tem alguns passes de Gallagher que exigem visão de jogo, exigem inteligência e que, claro, é um plano do próprio treinador. O treinador já explicou isso pra ele. Ele demorou de encaixar, ele era uma peça interessante de se ter no elenco, mas ele não tava brilhando. Hoje eu diria que ele brilhou legal. E é uma partida de Champions League contra o melhor time de todos os tempos, né? O Real Madrid, que é o maior campeão da Champions de todos. Então, a gente vê que Gallagher hoje conseguiu um feito e tanto. Tem alguns passes dele que realmente você olha ali e você fala, cara, isso aqui foi muito bom, mano. Inversões de bola também que ele fez. Não só ele, alguns outros jogadores também. Então a gente vê que há um trabalho muito grande de Simeone pra montar uma equipe pra lidar com alguém que é melhor que ele. Isso foi executado. Eu diria que a formação, ela é falsa, ok? Não é um 4-4-2 dos dois lados. Inclusive, eu deixo isso aqui bem claro pra vocês. A formação real é essa aqui que eu vou explicar pra vocês. É um 4-3-3. Bellingham, ele é um ponta, às vezes ele é um meia. Gallagher, ele é um ponta, às vezes ele é um meia. E essa é a formação falsa. Vai estar na tela aí, inclusive do Atlético de Madrid, pra vocês verem qual é o 4-3-3 aqui. E também, eu acho que eu vou deixar também logo em seguida a do Real Madrid ali, o 4-3-3 deles, pra vocês entenderem do que eu tô falando. Então, o Vinícius Júnior, ele é um falso atacante, né? Ele vira um ponta em uma parte do jogo, então ele vai pra ponta ali. E Bellingham vai pro
meio de campo. E aí a gente tem do outro lado também Simeone, um falso atacante também no ataque ali pra formar a linha de 3 no ataque em alguns momentos. E depois ele virando ponta também pra preencher a ponta. Então a gente tem esse formato aí. Quando eles iam se defender, eles se defendiam naquele formato ali de um 4-4-2 ou um 4-5-1 às vezes também, ok? Então a gente tinha presença às vezes dos atacantes, Griezmann ou Julian Álvares descendo ali pro meio de campo pra poder fechar espaço também. A tarefa maior deles ali, taticamente falando, era fazer pressão alta, ele incomodar e quebrar a construção, tentar gerar um erro ali. Só que ao mesmo tempo ele não aposta tanto nisso, até pra não cansar os jogadores. Eu acho que ele sabia que era um duelo de resistência, principalmente porque ele fez o gol. E pros pênaltis pra ele é muito bom, porque no gol dele ele tem o Oblak e ele tem bons batedores de pênalti. Então a ideia de ir pros pênaltis não é uma ideia ruim. Simeone já sabia disso, então ele foca nessa ideia aí, nessa estratégia. E aí o Real Madrid tá com a posse da bola nas mãos e tem que fazer acontecer. E tentando fazer acontecer, o que a gente vê são brilhos individuais. O pênalti que Mbappé sofreu foi muito bom. Eu acho que ele faria o gol, inclusive, se não fosse o pênalti. Tem alguns jogadores que brilharam ali em alguns momentos, até que chega a responsabilidade, né? Vini Júnior, ele é o principal jogador do Real Madrid, ele precisa bater o pênalti. Eu, particularmente, tenho uma opinião controversa sobre isso. Eu acho o Mbappé um melhor batedor de pênalti que Vinícius Júnior, e pode ser uma opinião que muita gente venha a discordar, porque a galera só acompanhou o Mbappé ali no início da temporada e achou ele muito ruim, porque ele perdeu o pênalti e tudo mais. Eu diria que o Mbappé naquele momento estava sem confiança nele mesmo, então naquele momento ele estava fragilizado e ele poderia perder realmente um pênalti. Só que hoje eu acho que ele tá com muita confiança e ele bate muito bem, cara. Ele é um dos melhores batedores que eu já vi. Ele é uma mistura que lembra um pouco o que Neymar faz, só que ele usa muita força e muito mais velocidade no lance, usando as boas características dele. E Vini, por outro lado, parece uma batida muito inconsistente ainda. Eu nunca sei se ele vai acertar ou não. Ele foi muito bem no começo da temporada, foi protagonista, só que com a queda de confiança dele e o aumento da confiança de Mbappé, eu acho que eu deixaria ele bater o pênalti. Mas eu entendo a escolha de Ancelotti, por exemplo, porque realmente Vini é o principal jogador. Então, basicamente, a ideia do Atlético de Madrid de compactar esses blocos defensivos e tornar muito denso ali, dar um chute de fora da área, tornar muito denso a construção do adversário, funciona muito bem. Você atrai o seu adversário pro seu campo de defesa, instrui bem os seus meias e pontas para fazer passes em profundidade e acionar os jogadores em velocidade, e assim você gera um contra-ataque letal. Porque o Real Madrid foi atraído pro campo dele. Você vê pelo mapa de calor quão alto tava a linha. Você olha, por exemplo, o mapa de calor de Valverde, ele atuou muito alto para um lateral, muito alto mesmo, quase parecendo mais um ponta no ataque, e inclusive todo mundo jogou muito alto, né? Nós temos ali dentro do time do Real Madrid opções sólidas para dar um chute de fora da área letal. Então, se eles não conseguiram, é porque não tinha espaço. A organização tática defensiva de Simeone é absolutamente brilhante. É absolutamente uma coisa de gênio, cara. Uma coisa que eu falei aqui de Van Nistelrooy num vídeo, tem pouco tempo que teve aqui no canal, né? Analisando o jogo do Chelsea contra o Leicester. Eu falei, né? Van Nistelrooy não sabe organizar os jogadores para marcar. É um adicional que ele tá tentando fazer. Mas quando você pega um treinador que sabe, como no Espírito Santo, como o Ancelotti, como hoje o que o Simeone fez, você vê que o resultado, ele é incrível. Assim, ele não dava chance. Foi um jogo que, de novo, é chato de assistir, é um jogo muito tático, pra quem não pega essa parte, vai achar um saco, mas foi um jogo muito bem executado da parte do Atlético de Madrid. Real Madrid, por outro lado, tendo que ser o protagonista do jogo, acaba subindo a linha, tentando atacar de todo jeito, tentando criar a dinâmica, tentando criar espaço, e aí a gente vê aquelas jogadas individuais, alguns brilhos, alguns passes ali que tentam gerar um ataque, mas nunca nada que realmente fosse perigoso o suficiente, que fosse no gol, ou uma finalização de fora da área que realmente conseguisse surpreender o goleiro que estava muito bem posicionado, né? O único trabalho dele era esse. Então, você vê que é um duelo que é físico, é mental, cada erro custa muito, então cada jogador quando ele erra, ele sente demais, cara. O erro de Vinícius Júnior fez ele sentir, no meu ponto de vista. Quando ele perdeu aquele pênalti, ele sumiu do jogo, cara. Ele ficou completamente abalado. Eu acho que ele não vai se perdoar por isso, porque era um momento crucial, e ele sabe que, por exemplo, num cenário um pouquinho diferente, isso aqui teria dado muito ruim. Chegou muito perto do Atlético de Madrid conseguir realmente ampliar esse placar. Então, quando a gente olha pra isso, a gente sabe, Vini falhou miseravelmente hoje, e os outros também não conseguiram ser protagonistas, apesar de ótimas partidas que a gente vê de vários jogadores ali do Real Madrid. Aqui a gente vai falar um pouquinho da polêmica, né? O pênalti de Julian Álvares, ele deu ou não 2 toques na bola. Mas antes de eu falar, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Uma opção também que você tem de ajudar esse vídeo a ir pra frente é você usar a opção de hype aí que tem na aba de comentários se você tiver no smartphone. Pode hypar esse vídeo e fazer chegar pra mais pessoas, tem várias opções aí pra você hypar. Outra coisa que você pode fazer é me seguir no Twitter, cara. @ddcorvo tá aí na tela. Você pode me seguir lá, eu comento futebol diariamente. Inclusive, tava comentando ali alguns detalhes dessa partida lá no meu Twitter também. Enfim, cara, aqui a gente entra numa polêmica que é doída de se falar, cara. Julian Álvares, assim, ele é um jogador excelente. Ele é um jogador que ele tá com um brilho absurdo nessa temporada. Não é nenhum craque, ok? Inclusive, eu falei no Twitter, né? Eu chamei ele de craque quando ele fez um golaço. É mais uma comemoração que uma afirmação, ok? Quero que vocês não levem as coisas ao pé da letra. Eu tô basicamente comemorando que ele fez um
golaço no outro jogo. Foi muito lindo aquele gol. Eu hoje percebo que ele fez uma partida muito boa num conjunto geral e na hora de bater o pênalti, ele escorregou. E esse escorregão fez com que o pé dele chegasse muito perto da bola. E aí na hora que ele vai bater, dá como 2 toques. Só que aqui a gente entra num ponto muito, muito esquisito. A arbitragem, em primeiro lugar, marcou isso sem olhar por muito tempo. A arbitragem não analisou por muito tempo. É um lance que tá gerando uma treta, por exemplo, você vai no Twitter. Cada um tem um ponto, cada um tá falando que aconteceu uma coisa, então é um lance muito difícil de se analisar. Só do fato do árbitro ter dado 2 toques, sem analisar por muito tempo, sem pensar direito, sem ver replay do lance, mesmo que parasse o jogo por um tempo, tava já nos pênaltis já, tanto faz. É muito errado. Eu bato aqui nessa tecla. Pra mim não houve tempo suficiente pra ele realmente ter certeza do que aconteceu, sendo que o lance era muito difícil. Então eu duvido que o árbitro viu a tempo, o árbitro só tomou uma decisão, ele tomou um lado. E sempre parece ser o lado que favorece Real Madrid e Barcelona, infelizmente. Eu não gosto de entrar nessas teorias, mas, cara, quando a coisa acontece sempre, a gente acaba entrando. E parece de novo que a arbitragem interferiu no jogo, cara. Foi bem esquisito esse lance. Agora, falando do lance em si, cara, eu olhei 1 milhão de câmeras diferentes. Olhei replay, olhei um monte de coisa. E assim, cara, realmente, o pé dele parece encostar na bola. Só que a bola não se mexe. O pé dele encosta na bola. A bola não se mexe. Então não é um toque. Eu não sei como é que aquilo é considerado um toque. Aqui a gente entra num ponto muito interessante da gente falar, cara. Que é a questão de você levar as coisas ao pé da letra. Você levar as coisas ao extremo. Tipo assim, tem uma galera que fala: ah, mano, encostou na coisa, já é falta, já é pênalti em qualquer lance. Tipo, às vezes a bola bateu na mão do cara, a mão tava pra dentro do cara, e o cara quer que marque pênalti, porque ele quer levar a regra ao extremo. E tem muita gente que faz isso. Regras de futebol exigem interpretação, cara. E assim, você interpretando muito mal esse lance, não era pra anular, cara, no meu ponto de vista. Eu acho que talvez um lance que nem esse, era um lance que, inclusive aqui repetindo uma coisa que eu ouvi no Twitter, um lance pra mandar voltar. Porque, tipo assim, não dá pra o cara ter certeza do que aconteceu. Aconteceu talvez uma pequena infração. Mandava voltar, cara. Assim, com toda sinceridade, eu achei um absurdo. Eu achei um absurdo anular o lance. Porque, mano, a bola não se mexe. E outra coisa interessante, não a questão de beneficiar o infrator e tudo mais, mas aquele movimento que ele faz não ajuda ele a chutar, só piora. Ele quase erra, inclusive. Pra quem conhece o Julián Álvares, ele é excelente bola parada. Assim, ele é o melhor batedor de bola parada do time do Atlético de Madrid. O fato dele fazer aquele movimento errado só ia prejudicar ele. Não vai prejudicar o adversário. Então como é que você anula um lance desse, cara? Não faz nenhum sentido. Eu tentei olhar de vários ângulos, eu tentei entrar na interpretação ali do árbitro e todas parecem absurdas. Principalmente quando você olha o tempo que ele levou pra chegar na conclusão. Assim, parece muito que ele queria ajudar um lado. E aqui eu lembro de um lance aqui. O jogo do Liverpool, a final contra o Liverpool do Real Madrid, que eles ganham, tem uma infração no lance do gol. Tem uma infração. Benzema acaba desviando a bola impedido. Depois a galera viu, né, nos replays ali. Por que não houve esse empenho pra olhar a jogada inteirinha do VAR? Não houve, né? Aí não pode. É estranho sempre, cara. Assim, tem uma galera que puxa polêmica de arbitragem na Premier League, em outros locais assim, que eu acho ridículo. É sempre forçação de barra. É sempre um lado tentando puxar pro seu. Assim, a torcida do Chelsea também faz isso, ok? Não tô me isentando disso aqui. Mas hoje foi absurdo, cara. Assim, com toda sinceridade, hoje foi absurdo. É sempre uma teoria da conspiração, só que hoje pra mim não me pareceu teoria, não. Me pareceu que realmente houve um erro ali na arbitragem de tentar interpretar as coisas rápido demais. Assim, no melhor dos cenários, ele não levou tempo suficiente pra analisar. Talvez analisando, olhando a regra direitinho ali, se ele chegasse à conclusão que realmente, pô, foi 2 toques, eu vou considerar 2 toques, ter levado muito mais tempo, cara. Não dá pra, tipo, interpretar do nada, assim, tipo, não, eu quero interpretar isso aqui agora. Não dá, cara. Assim, tipo, foi muito forçado isso aqui. Muito forçado. E assim, eu particularmente não gostei disso aqui de jeito nenhum. Achei muito esquisito. Você pode interpretar o que você quiser e falar, ah, não, mas encostou na bola, é 2 toques. Mano, a bola nem mexeu, velho. E isso só prejudicaria o próprio jogador. Por que isso aqui foi anulado e não mandou voltar, pelo menos, né? Porque, tipo, é um lance que não é claro, então manda voltar, pelo menos. Eu acho que tem muita regra que pode acabar mudando, ok? Vem vir a galera com esses papos de maluco. Tipo, sei lá, a lei, por exemplo. Tem muita coisa na lei que pode estar errado também e que vai mudar com o passar dos anos, tá ligado? E que você acha, nossa, mas é a coisa mais certa do mundo. Às vezes não é, cara. Às vezes tá errado mesmo na própria regra. Se interpretar de uma maneira absurda, como foi esse lance aqui, se tiver na regra mesmo, de fato, tá errado, mano. Porque não tem como você argumentar que isso aqui teve alguma vantagem ao Atlético de Madrid. Só tem desvantagem no lance pra o próprio Julián Álvares. Então eu sinceramente acho que foi bem absurdo. Agora vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem, agora que eu já entrei nessa polêmica chata aqui. Vamos falar primeiro do Atlético de Madrid, cara. Eu gostei muito das partidas de Oblak, Jimenez, Simeone, Gallagher, Rodrigo de Paul, Pablo Barrios, Julián Álvares e basicamente é isso, ok? Eu acho que eu gostei da partida desses jogadores. Faço aqui a menção especial a Gallagher, não só pelo gol, mas eu volto a falar, ele foi muito produtivo pro time, cumprindo uma função tática ali, movimentação muito boa ali dele pra chegar no ataque em alguns momentos ali, explorar o espaço ali como um meio atacante também, isso foi muito legal. Bom, cara, de quem jogou mal, eu falo aqui de Lenglet, cara. Não gostei da partida de Lenglet. Eu acho ele muito fraco
ofensivamente, cara. Eu acho, assim, um zagueirinho bem meia boca ali que tá no elenco. Só falar dele, cara. Só falar dele, só. O resto, acho que fizeram sua parte. E nem foi muito ruim, não, ok? Só eu achei abaixo de um zagueiro pra estar na partida dessa. Que eu acho que não deveria estar ali, não. Quando você olha pro moleque do Real Madrid lá jogando e ele tá jogando bem melhor que ele, é absurdo. Enfim. Aí aqui a gente fala do Real Madrid, cara. De quem jogou bem no Real Madrid. Gostei muito da partida de Valverde, Bellingham, Courtois. Asensio fez uma boa partida. Ele em alguns momentos salvou, inclusive, o Real Madrid. Falou da partida de Mbappé. Gostei do que ele fez em campo, basicamente. E é isso. Acho que pra mim foram esses que jogaram bem no Real Madrid. Agora, que jogou mal no Real Madrid, cara. Tem duas figuras aqui pra falar um pouco. Que é Mendy. Eu acho que tá claro que ele não tem nível pra estar jogando no Real Madrid mais. Ele deu um escorregão em campo que foi engraçado, inclusive. Todo esquisito em campo. Não passa confiança nenhuma e não tem utilidade suficiente pra estar ali. Não é um jogador muito útil, né, que a gente pode falar. E Vinícius Júnior, cara, ele tem que ser o protagonista, cara. Assim, se ele quer uma bola de ouro, ele vai precisar jogar muito mais que isso que ele jogou hoje. Ele foi anulado ofensivamente falando, ok? Ele tava muito abaixo do que ele entrega normalmente. Não tinha espaço pra nada. Na hora H, ele falhou, ok? Então, é um jogador que produziu muito pouco. É um jogador que realmente hoje deixou a desejar. Passou e ainda ele pode ter algum protagonismo na Champions aí pra tentar pegar a bola de ouro dele. Quem sabe, né? Ainda há tempo. E, cara, é basicamente isso, ok? Eu não vou criticar mais nenhum jogador porque a galera fez sua parte. Okay? A galera que veio do banco, nos dois lados fizeram sua parte. Todo mundo cumpriu seu papelzinho ali, tudo bem. E foi um jogo muito equilibrado. Eu tenho certeza que o Atlético de Madrid, se tivesse jogadores melhores, ia ganhar esse jogo, cara. Certeza absoluta disso. Eu acho que, taticamente falando, tem um vencedor aqui, pra mim é Simeone. O trabalho dele foi incrível hoje. Eu acho que eu tiro o chapéu pro treinador que ele é. Ele fez um excelente trabalho no jogo de hoje. Enfim, cara, agora a gente vai ter um joguinho interessante aí pela frente. Real Madrid e Arsenal. Tenho medo do que vai sair disso aqui, cara. Eu tenho real medo desse jogo. Não sei o que esperar. Enfim, deixa na aba de comentários o que vocês acham desse jogo. Bom, o vídeo tá chegando no fim. Falei de muita coisa aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido. E para os torcedores do Barcelona e Real Madrid que vão sair ofendidos disso aqui, parem de ser frescos. É isso, rapaziada. Agradeço a quem hypou, curtiu o vídeo e quem chegou até aqui. É isso. Valeu.